Obrigado, boa tarde a todos. E, antes de mais nada, eu que gostaria de agradecer a Centudin pela oportunidade que me dá de falar sobre este tema tão atual, cada vez mais atual e mais próximo da realidade, e que é um dos grandes avanços, né, se não um dos maiores avanços que aconteceram nos últimos anos na capacidade do diagnóstico de doenças raras, que é o sequenciamento do genoma. Em 1956, foi desenvolvido, né, a primeira metodologia para analisar o material genético, exame que existe até hoje e que tem grande utilidade, é histórico dentro da genética, que é o cariótipo, o estudo dos cromossomos, né? Então, já há bem mais de meio século existe esse exame que não deixa de ser uma análise completa do genoma, apenas com um aprofundamento e uma sensibilidade pequena, hoje sabemos, né? Detectando apenas alterações maiores do que 5 milhões de bases nitrogenadas, 5 megabases. E já naquela época, sabia-se que inúmeras doenças genéticas eram causadas por alterações menores do que se podia visualizar pelo microscópio óptico através de um cariótipo. E no ano de 2001, né, foi publicado esses dois trabalhos históricos no mesmo dia. As duas maiores revistas de ciências do mundo, a Nature e a Science, publicaram um trabalho de 10 anos de pesquisadores públicos e também de pesquisadores de instituições privadas, que ao mesmo tempo decifraram a sequência do nosso código genético no momento realmente divisor de águas na história da genética. Certamente, daqui a 100 anos, esse slide vai estar sendo passado aí em alguma aula, né, para dizer que 2001 foi um ano que mudou a história da investigação genética e, em especial, mudou a história da investigação genética de doenças raras. E já é interessante a gente lembrar desse momento, que agora já fazem, né, praticamente, né, 20 anos, né? Mas lembrar que 20 anos em termos de ciência, em termos de genética, em termos de medicina, é pouco tempo, e que essa empreitada gigantesca, ela demorou 10 anos, custou em torno de 3 bilhões de dólares para se fazer o sequenciamento do genoma de meia dúzia de pessoas. É realmente impressionante para qualquer pessoa da área de que 20 anos depois, apenas 20 anos depois, nós estamos aqui conversando hoje e vamos falar hoje de aquilo que demorou 10 anos, centenas de pesquisadores trabalhando no mundo inteiro, ao custo de 3 bilhões de dólares, agora pode ser feito em questão de semanas, para não dizer dias, a um custo de em torno de 2.000 a 3.000 dólares e com poucas pessoas trabalhando naquela amostra. É impressionante, né? E por isso vale a pena a gente lembrar disso, para a gente se situar e entender o impacto que esta metodologia do sequenciamento do genoma começa a ter na vida das pessoas e também na nossa atividade na área de saúde, duas décadas depois desse esforço gigantesco. Isso conseguiu ser traduzido em um exame laboratorial de rotina que é realizado agora e, na verdade, já há mais de 10 anos, que é realizado no mundo inteiro. E que, não tenho dúvida, pelo que eu vou mostrar para vocês, que dentro de algum tempo, e eu diria até que dentro de um curto tempo, este exame vai ser o exame padrão ouro em muitas coisas na genética, porque ele é quase um substituto de todos os outros exames que foram desenvolvidos até agora. Nem começamos ainda, mas já gostaria de aguçar a imaginação de vocês
E imaginem se o exame do sequenciamento do genoma pudesse custar R$ 300. Ele provavelmente no dia de hoje estaria já substituindo a todos os outros exames que nós conhecemos. Então, vamos entender um pouco como que tudo isso aconteceu e como que chegamos nesse exame, quais são as características desse exame, quais são as vantagens que ele tem sobre os outros exames. Aqui, para ter uma ideia, né, do tamanho do trabalho, né, de fazer um sequenciamento de genoma, né, se você escrevesse os 3 bilhões de pares nitrogenados que compõem o nosso genoma nas letras do tamanho desse texto aqui, então a gente teria 1.500 volumes de 700 páginas em tamanho A4. Eu acho interessante colocar um slide simples como esse, porque ele dá a ideia do universo gigantesco de informações genéticas que nós carregamos dentro do núcleo de cada célula. E dá a ideia também de como a gente avançou em todos os aspectos imagináveis, entre eles e talvez até principalmente, né, na bioinformática, para ter a capacidade de ler esses 1.500 volumes de 700 páginas cada um em poucos dias ou poucas semanas e entender o que ele está nos dizendo em relação à saúde do nosso paciente. Esse livro, né, é composto por sequências de bases nitrogenadas, 3 bilhões de sequências, e nós temos 2 cópias, né, dessa sequência dentro do núcleo da célula, os nossos 2 alelos para cada gene, um herdado do pai biológico, outro herdado da mãe biológica de cada um de nós. Já num primeiro momento, depois que foi publicada a sequência do genoma humano, um dos maiores desafios entre os inúmeros que existiam, e muitos ainda existem até hoje, né, era entender desse livro de 3 bilhões de bases nitrogenadas, quais eram as porções que realmente a natureza utiliza para a síntese de proteínas, né? Em outras palavras, o que é gene e o que não é gene dentro desta gigantesco universo de informações genéticas. Hoje nós temos, 20 anos depois, uma ideia razoável, também não é tão precisa ainda, isso já nos dá uma ideia da complexidade. 20 anos depois, nós não sabemos exatamente quantos genes nós temos, mas nós temos uma ideia que é em torno de 20 a 23 mil genes, e sabemos que cerca de 70% da sequência do nosso genoma não são utilizados realmente para a síntese de proteína da maneira como a gente sempre aprendeu, né? Transcrição seguida da tradução e os aminoácidos formando uma cadeia polipeptídica. 70% das sequências não tem este papel no nosso genoma, o que é bastante surpreendente até hoje, né, a gente entender isso. Então, esses 20, 22 mil genes, eles compõem cerca de 30% só do nosso genoma. É claro que hoje, 20 anos depois, aquele conceito inicial de que os outros 70% poderiam ser um lixo genético, né, junk DNA, como se chegou a dizer naquela época, é óbvio que a natureza não iria ter um processo de ter 70% do genoma sendo inútil. E hoje nós sabemos que a maior parte, se não todas essas sequências que compõem 70% do genoma, são responsáveis pela regulação de uma série de processos, pela produção de outras moléculas, de microRNAs, e que tem função regulatória importante na saúde e na doença também. 30%, então, do genoma são genes, né? E aqui nós temos o exemplo de um dos nossos genes, né? E ele é composto internamente por sequências que são literalmente utilizadas para a síntese proteica, que são as sequências contidas nos exons, mas olhando a estrutura interna de um único gene, a gente logo vê que também a maior parte das bases nitrogenadas dentro da estrutura de um gene também não são utilizadas diretamente para a síntese proteica, os exons e os introns, né? De modo que, se a gente considerar
de um ponto de critério bem rígido, só as bases nitrogenadas que literalmente são usadas pela natureza para ser transcritas e traduzidas e produzir um polipeptídeo, só 1% do DNA humano é responsável por isto. Então, se 30% do genoma são genes, só 1% são as sequências literalmente produtoras de proteínas, que são os exons, né? E aí, então, a sequência de bases nitrogenadas de todos os nossos exons, de todos os nossos genes, ela é protegida evolutivamente de uma forma mais categórica pela natureza. A natureza tenta, dentro do possível, ou não permitir que haja uma variabilidade muito grande na sequência de base nitrogenada dos exons, ou corrigir, através de mecanismos de reparo de DNA, estas variabilidades dentro dos exons com uma intensidade maior do que ela corrige fora dos exons. De modo que, dentro dos exons, nós temos uma variabilidade relativamente pequena, e nos outros 99% do genoma é que se encontra a maior parte da variabilidade genética do ser humano. E aqui fica já claro, então, desde esse momento, né, a diferença entre o genoma e o exoma, né? O exoma é o conjunto de sequência de base nitrogenada de todos os nossos exons, o genoma, a sequência de bases nitrogenadas completa do nosso material genético. E nós temos, nesses 20 e poucos mil genes, cerca de 180 mil exons, se somarmos, claro, todos os genes, né? E esses 180 mil exons, eles representam 1% de 3,3 bilhões de bases nitrogenadas. Então, estamos falando de, mais ou menos, 33 milhões de bases nitrogenadas. São os exons, versus 3,3 bilhões de bases nitrogenadas, que é o resto, né? Se é que podemos chamar de resto. Essa pizza aqui, ela é interessante que ela nos dá uma ideia visual dessa distribuição. Essa faixinha verde aqui seria, então, a sequência do nosso exoma, e todo o resto da pizza seria o genoma, mais, obviamente, o exoma. E como a maioria das pessoas que nos assistem hoje sabem, o exame que é capaz de analisar este 1% foi desenvolvido anteriormente ao exame que é capaz de analisar os 100%. Isso é muito fácil de compreender, porque além de, claro, ser tecnicamente mais simples analisar 33 megabases do que 3,3 bilhões de bases nitrogenadas, 85% das variantes patogênicas que levam a doenças, principalmente a doenças monogênicas, se encontram nas sequências dos exons. Então, é a união de dois fatores óbvios. Mais fácil sequenciar 33 megabases do que 3,3 bilhões de bases. 2, ali se encontra a variabilidade que leva, em 85% das vezes, as doenças monogênicas. E daí, então, como nós vamos falar daqui a pouco, surgiu o exame do sequenciamento do exoma, que já foi, assim, um grande avanço, e é um grande avanço na capacidade de fazer o diagnóstico de doenças raras. Bom, a célula, quando se divide, tem que dobrar o seu DNA, 3 bilhões, 3,3 bilhões de bases, e ela, claro, vai cometer erros nessa duplicação. A maior parte da variabilidade genética que a gente tem vem de erros no mecanismo de replicação. Existem, claro, outros agentes que podem levar, né, a variações genéticas, tem até agentes exógenos, mas disparado, o principal causador de variabilidade genética são os erros que acontecem no processo de replicação, que apesar do reparo desse DNA, ainda se mantém certos erros nesse processo. E para nós, neste foco que estamos conversando hoje, é muito importante entender em que lugar do genoma esses erros acontecem. Porque, se acontecerem nas regiões codificantes,
isto tem maior chance de causar um impacto para a nossa saúde. Se acontecer fora das regiões codificantes, menor impacto para a nossa saúde. E se o projeto Genoma Humano permitiu conhecer a sequência de referência do genoma, agora você pode comparar o genoma de qualquer pessoa com a referência e identificar as variabilidades que existem. E, depois disso, se o teu foco é porque você está investigando uma pessoa que tem uma doença, você pode tentar entender se uma dessas variabilidades em relação à sequência de referência é a que está causando a doença da pessoa. É um desafio enorme, ainda é um desafio gigantesco, mas ele já é possível hoje, como estamos mostrando, e vamos mostrar melhor aqui para vocês. E essas comparações, elas passaram a ser possíveis de maneira mais eficaz com a formação de grandes consórcios internacionais visando criar catálogos dessas variações genéticas humanas nas diferentes populações. O projeto 1000 Genome talvez tenha sido o mais importante deles, e depois ele foi seguido por uma série de outros projetos que mostrou que 2 Homo sapiens variam mais ou menos 0,1% ao nível do DNA. Isso mostra, em primeiro lugar, que nós somos todos muito parecidos entre Homo sapiens, 99,9% de homologia. E realmente somos todos muito parecidos em todos os aspectos que você possa imaginar. Por isso pertencemos, inclusive, à mesma espécie. Mas o 0,1% de um número tão grande quanto 3,3 bilhões faz com que cerca de 30 milhões de bases nitrogenadas possam variar de uma pessoa para outra, e, como eu disse, dependendo do local do genoma onde acontecer essa variabilidade, pode ou não ter uma consequência clínica para a pessoa. Mais ou menos a cada 1000 bases nitrogenadas, então, será diferente entre 2 Homo sapiens. Quais os tipos mais frequentes dessa variabilidade? Existem vários tipos conhecidos hoje em dia de variabilidade, mas os mais frequentes são as variabilidades de troca de uma única base nitrogenada, single nucleotide polimorfismo, e nós temos cerca de 85 milhões de variabilidades deste tipo, que são as mais frequentes. Também temos cerca de 3 milhões de variação do tipos inserções e deleções. Então, se você tem aqui uma sequência referência, ou a sequência selvagem, ou wild type, aqui você tem, então, uma sequência do indivíduo que tem uma pequena deleção de 3 bases nitrogenadas em relação à sequência, e aqui o indivíduo que tem uma inserção de 4 bases nitrogenadas em relação à sequência selvagem. Temos 3 milhões dessas pequenas variações menores de 50 pares de bases, que os exames, em especial o sequenciamento do exoma e do genoma, ambos são capazes de detectar este tipo de variabilidade. E temos também cerca de 2.000 a 2.500 variações no número de cópias. Esses já são alterações maiores no material genético, que apesar do número absoluto não ser tão grande, como elas podem englobar sequências grandes do material genético, não só a troca de uma base nitrogenada por outra, acabam impactando 20 milhões de pares de bases nitrogenadas. De modo que essas aqui acabam sendo muito importantes também dentro da saúde e da doença, as microdeleções e microduplicações, que podem ser detectadas pelo exame de hibridização genômica comparativa, CGH-Array, ou às vezes por MLPA, ou às vezes até por FISH, mas como nós vamos ver, elas podem ser detectadas também pelo sequenciamento do genoma. Já dificilmente essas aqui serão detectadas pelo sequenciamento do exoma, que tem limitação neste tipo de análise. Então, se você analisar exoma de um paciente teu, existe a possibilidade de ter 20.000 variações, em comparação com a sequência de referência, diferentes da sequência de referência. E se você analisar o genoma, então nós estamos falando de 3,5 milhões de variantes antes de iniciar um processo de filtragem. Aí já dá para a gente
compreender a diferença principal entre os dois exames, né? Este vai te dar muito mais informações, mas também vai te gerar um trabalho muitas vezes maior, principalmente de interpretação dessas variantes. Ainda mais que boa parte dessas variantes nem estão nos exons, mas sim naqueles 99% que não são sequências codificantes. Como que essas variantes levam às doenças genéticas, gênicas, né? Talvez a gente pudesse separar as doenças genéticas gênicas nessa classificação arbitrária, é claro, mas interessante, né? Teríamos, então, dois grandes grupos de doenças genéticas. Um grupo causado por doenças muito frequentes, as que mais afetam o ser humano, em que a genética não é determinante no estabelecimento dessas doenças. Existe um componente não genético ambiental muito importante. Em algumas delas, por exemplo, é mais importante que o próprio componente genético. E, além do mais, o componente genético dessas doenças complexas, em geral, é dado por variabilidades em inúmeros genes, dezenas, centenas, e algumas delas que já conhecemos hoje como autismo, por exemplo, em mais de 1000 genes. Então, são efeitos em milhares, centenas ou milhares de genes. Componente genético não é o único determinante do aparecimento e da gravidade da doença, mas são doenças bastante frequentes em número limitado. No outro lado, você tem um grupo de doenças que é praticamente o contrário. Milhares de doenças, cerca de 6.000 delas já foram descritas de maneira absolutamente clara como entidades, né? Então, aqui nós estamos falando de dezenas, se quiser aumentar um pouco, 1 ou 2 centenas de doenças, não mais do que isso. Aqui nós estamos falando de, no mínimo, 6.000 doenças genéticas, então um número muito maior, aonde a genética é bastante determinante no quadro clínico dessas doenças. Não podemos dizer que é totalmente determinante, mas é muito determinante. A genética é certamente disparado o fator mais importante nelas. E o componente genético, ao contrário, novamente, do grupo das complexas, é dado, em geral, por alteração em um único gene. Às vezes, você pode ter um pouquinho de heterogeneidade genética aqui, mas nada que possa se comparar com as doenças complexas. É interessante ver essa classificação das doenças gênicas, porque o sequenciamento do genoma, num futuro muito breve, né? Às vezes, quando a gente fala em futuro muito breve em genética, às vezes já está acontecendo no momento que nós estamos falando, né? De tão breve que é. O sequenciamento do genoma vai nos trazer, entre outras coisas que nós vamos conversar, informações muito importantes sobre as doenças complexas. E existe hoje já um grande avanço na capacidade de analisar o componente gênico dessas doenças, mesmo que ele seja causado por variabilidade em centenas de genes. O sequenciamento do genoma permite que a gente analise toda essa variabilidade e estão se criando scores poligênicos para predizer o risco que uma determinada pessoa teria de desenvolver uma dessas doenças. E para isto, com muita probabilidade, você vai precisar justamente do sequenciamento do genoma. Bom, aquelas variantes exônicas, né, em geral, vão levar às doenças genéticas simples, né? E as doenças complexas, como eu disse, são causadas por variabilidades em vários lugares do genoma, e catálogos já contém mais de 160.000 associações dessas variabilidades com determinadas características clínicas. A maioria delas, no caso das complexas, conferindo um pequeno efeito aditivo no risco da doença, né? Há cerca de uma década atrás também, houve um aparecimento de uma nova geração de análise do material genético,
que permitiu uma transformação muito impactante na rotina de quem trabalha com doenças genéticas, em especial doenças raras. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar por 20 anos na situação em que você tinha a capacidade, por causa do projeto Genoma Humano, né? Tinha a capacidade de analisar um gene único, de forma inclusive bastante sensível e específica, principalmente com a técnica de sangue, né? Mas, à medida que mais e mais genes e fenótipos foram sendo elucidados, ficou claro que, por uma série de condições, você teria que analisar não um único gene, mas inúmeros genes ao mesmo tempo. E com a metodologia de Sanger, isso simplesmente não era viável. E aí, então, surgiu uma nova onda de exames chamado Next Generation Sequencing, que permitem o sequenciamento massivo paralelo de várias sequências do DNA ao mesmo tempo. E foi uma verdadeira segunda revolução. A primeira revolução, eu entendo que foi o projeto Genoma Humano propriamente dito, e a segunda revolução foi o desenvolvimento dessas tecnologias de sequenciamento de nova geração, permitindo a análise de vários genes ao mesmo tempo, e como nós vamos ver, permitindo a análise do genoma inteiro. Existem basicamente 3 princípios analíticos, né? 3 métodos, 3 estratégias para você analisar os nossos genes. Uma delas é você analisar um conjunto limitado de genes, que estabelecidamente é responsável por determinado fenótipo. A outra é você estudar os exons de todos os nossos genes. E a terceira é estudar o genoma inteiro. Essas são as 3 tecnologias principais que compõem Next Generation Sequencing: painel, sequenciamento do exoma e sequenciamento do genoma. Interessante já notar aqui que tanto o painel quanto o sequenciamento do exoma tem esta etapa inicial, que é o enriquecimento da amostra e captura dos exons dos genes a serem estudados. No caso aqui, um conjunto de genes, no caso aqui, todos os 20 mil genes. E esta etapa inicial permite, então, fazer esse tipo de análise nos exons, mas ela incorpora uma série de artefatos e de limitações aos exames. Já o sequenciamento do genoma não tem essa etapa inicial de captura, e isto faz com que ele não tenha esse obstáculo das outras 2 técnicas. É uma das grandes diferenças entre esta técnica do sequenciamento do genoma e as outras 2 de Next Generation Sequencing, porque isso vai trazer, no final, um impacto muito importante de qualidade e de precisão maior para o sequenciamento do genoma do que para as outras 2 técnicas. Bom, com essa possibilidade de analisar milhares de genes ao mesmo tempo em um único teste, surgiu também, claro, um próximo obstáculo. E o próximo obstáculo era justamente tentar interpretar este mundo de variabilidades que vem com o resultado dessas análises, né? E aí, nos últimos anos, se formaram gigantescos consórcios, bancos de dados de indivíduos sem doenças e bancos de dados grandes também de indivíduos com determinadas doenças. Porque um dos critérios mais importantes, mas não o único, para você entender se uma variabilidade tem ou não impacto na saúde da pessoa, é poder justamente comparar essa variabilidade com esses 2 tipos de banco de dados, né? Se a variabilidade é presente em pessoas que não têm problemas de saúde e ausentes nas pessoas que têm doença, então é muito provável que seja apenas uma dessas variabilidades que o processo de replicação naturalmente gera entre nós e que faz com que a gente seja um pouquinho diferente um do outro, sem nenhuma consequência clínica. Já se o contrário acontecer, se aquela variante praticamente não existir ou for raríssima nas pessoas que não têm doenças, mas for presente e às vezes até frequente nas pessoas que têm determinada doença, obviamente, por raciocínio lógico,
isto é um forte critério de patogenicidade daquela variante. E no ano de 2015, vejam só, 5 anos atrás, né, querendo então normatizar todo este ganho de possibilidade de investigação de variantes, o American College of Medical Genetics dos Estados Unidos publicou esse artigo, que também não deixa de ser histórico também, aonde eles classificaram as variantes e até propuseram uma mudança de terminologia que até hoje é difícil para se acostumar de quem já trabalhava há 25 anos antes desse artigo aqui, né? E nessa mudança de terminologia, eles propuseram que não se deveria mais chamar de mutação ou de polimorfismo, essas trocas do material genético, termos que estavam consagrados por décadas, né? Mas sim usar o termo variante. E, aos pouquinhos, todos nós fomos nos acostumando com isso e realmente parece ser mais útil olhar dessa maneira, entendendo que uma variante pode ser patogênica, ou seja, ela pode alterar a produção daquela proteína de forma a levar a um quadro clínico, a um fenótipo, a uma doença. Ela pode ser provavelmente patogênica, ela pode não ser patogênica, né, ser benigna, ela pode ser provavelmente benigna e existem variantes que ainda até hoje têm significado incerto. Então, dentro dessas 5 classificações, usando inúmeros critérios, não só a comparação com as 2 bases de dados, os laboratórios classificam as variantes encontradas num desses 5 tipos aqui. Claro que, do ponto de vista de quem está tentando fazer um diagnóstico, a mais importante é quando você identifica uma variante patogênica ou provavelmente patogênica. Quando é benigna ou provavelmente benigna, como o nome já diz, você pode quase, vamos usar assim, ter certeza de que você não encontrou a causa daquele problema de saúde da pessoa. E quando é de significado incerto, você tem que tomar uma certa cautela. A princípio, se recomenda não tomar nenhuma atitude prática de conduta médica para a pessoa baseada numa variante de significado incerto, mas a prática nos mostra também que você não deve ignorar por completo essas variantes de significado incerto. E que elas podem ser hoje de significado incerto e amanhã podem ser patogênicas quando houver uma atualização desses critérios para aquela variante. O que o sequenciamento do exoma detecta, né? Whole exome sequencing detecta basicamente essas variantes em todas as regiões codificadoras do gene, os exons, e em geral os laboratórios estudam mais ou menos 20 pares de bases que flanqueiam os introns dos exons analisados. É isto que o sequenciamento do exoma faz, e fazendo isso é um exame espetacular de grande utilidade na prática médica, né? Principalmente porque essas regiões não têm um viés de expectativa diagnóstica, ou seja, não exige do profissional que está solicitando o exame que ele diga qual gene que ele acha que está alterado. E quantas vezes o resultado do exoma nos mostra uma alteração num gene que a gente sequer tinha conhecimento do impacto médico de alterações naquele gene. Então, isso é muito interessante, muito útil e muito importante. Ele é direcionado a regiões com a maior taxa de variabilidade, né? Ele tem uma ótima cobertura dessas regiões, que são os exons. Ele inclui análise de genes que a gente nem sabe ainda qual é a função das suas proteínas. E, como ele estuda todos os genes ao mesmo tempo, ele possibilita algo que era praticamente, vamos chamar assim, impossível na era do sequenciamento por sangue, que é entender que uma pessoa pode, sim, ter variantes patogênicas em mais de um gene. E isto não é muito frequente, mas é comprovadamente existente e pode nos explicar quadros clínicos que não se encaixam tradicionalmente dentro da definição de uma única doença. Então, tudo isso o exoma nos permite. E quais são as limitações do sequenciamento do exoma? E muitas delas, aproveito já para começar a dizer, são justamente as vantagens e as virtudes do sequenciamento do genoma. Porque muitas das limitações do sequenciamento do exoma
podem ser resolvidas com o sequenciamento do genoma. Então, a primeira delas, eu anotei aqui, é justamente a necessidade no sequenciamento do exoma do enriquecimento da amostra, né, para que a gente capture apenas os exons, que é o objetivo do teste, né, mas isso pode introduzir artefatos e levar à redução de cobertura. Você pode não ter a cobertura de todos os exons, aliás, é bem comum que não tenha a cobertura de todos os exons, e alguns exons de alguns genes são mais difíceis de você capturar com esta metodologia e muitas vezes permanecem sem sequer ser analisados no exoma. Importante entender, então, que o exoma não vai analisar, não vai conseguir analisar profundamente todos os exons de todos os genes humanos, apesar de que esse é o objetivo dele. Mas ele tem limitações. Claro que o sequenciamento do exoma não detecta as variantes dos introns, e muito menos em regiões que regulam a expressão gênica e que estão fora daquele limite de 20 pares de nitrogenados para dentro e para fora do exo e do intro, né? Não detecta variantes do tipo deleções ou duplicações maiores do que 30 pares de bases. O exoma tem grande dificuldade de detectar isso, justamente porque essa captura, em geral, ela é feita fragmento a fragmento do nosso exoma. E se uma pessoa tem, por exemplo, uma deleção de 100 ou 200 bases nitrogenadas, isto pode estar parte dela ou ela totalmente fora da zona de captura, e aí o sequenciamento do exoma não consegue detectar. Não detecta as variantes do número de cópias, né, que são as microdeleções e microduplicações maiores. Não detecta as variantes do tipo amplificação de nucleotídeos, tri, tetra, penta nucleotídeos, que são responsáveis por um grupo de doenças genéticas importantes. E, claro, se você está estudando os exons do genoma, a princípio não detecta as variantes do DNA mitocondrial, a não ser que você acople um exame do DNA mitocondrial junto com o sequenciamento do exoma, o que alguns laboratórios fazem. Mas, tradicionalmente, no sequenciamento do exoma, você não analisa as variantes no DNA mitocondrial. Então, aqui estão as limitações do sequenciamento do exoma, que são justamente as maiores virtudes do sequenciamento do genoma, né? Tipo de variante, então, que a limitação pelo sequenciamento do exoma: as deleções e duplicações, expansões de nucleotídeos mitocondrial intrônicas. Um exemplo, né, das deleções e duplicações que não conseguem ser detectadas pelo exoma vai justamente dentro do que eu falei, né? A metodologia de captação gera uma cobertura desigual em muitas regiões, principalmente aquelas que têm alto conteúdo de guaninas e citosinas, aquelas que têm exons contendo sequências muito repetitivas ou sequências com homologia a outras regiões do genoma. Essas são as que mais são difíceis de você captar e detectar pelo sequenciamento do exoma. Se os pontos de quebra, por exemplo, de uma variabilidade estão localizados nos introns, eles já não serão capturados pelo sequenciamento do exoma, né? Então, se você tem uma deleção ou duplicação envolvendo um ou mais exons de algum gene, dificilmente já isso será captado pelo exoma. Um exemplo aqui é esse paciente que tem um quadro de neuropatia periférica, desmelinizante distal, com várias pessoas da família seguindo um típico padrão de herança autossômica dominante. Então, você vai pensar que ele possa ter uma microduplicação de 1,5 megabases no braço curto do cromossomo 17, a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo A, tipo 1A. Esse é o tipo de alteração que dificilmente ou quase nunca o sequenciamento do exoma vai detectar, mas o sequenciamento de genoma vai pegar. Esse outro paciente aqui tem uma alteração no mesmo lóculo, só que em vez de ser uma duplicação, é uma deleção no mesmo lugar, obviamente do mesmo tamanho, né? Vai levar um quadro clínico diferente, com paralisias sensoriais e motoras em episódios recorrentes e precipitado por trauma.
é outro tipo de alteração que o exoma não vai pegar. E aqui, então, um exemplo de algumas microdeleções e microduplicações responsáveis por síndrome de genes contíguas, que dentro da raridade das doenças genéticas são as mais frequentes, né? Você não vai conseguir, na maioria das vezes, detectar isso pelo sequenciamento do exoma. Você conseguiria detectar pelo CGH-RAI ou por técnicas como o MLPA. Expansão de nucleotídeos, que são responsáveis, por exemplo, por grande parte das ataxias espinocerebelares autossômicas dominantes, como, por exemplo, todos esses subtipos que colocamos aqui. Em vermelho, eu coloquei os 4 subtipos que são mais frequentes no Brasil. Nenhum deles é pego pelo sequenciamento do exoma, porque não tem a capacidade de detectar essas expansões de nucleotídeos. Doenças conhecidas dentro da genética, como a síndrome do X frágil, distrofia miotônica, ataxia de Friedreich, esclerose lateral amiotrófica por expansão deste gene C9orf72, também não são detectadas pelo sequenciamento do exoma, porque todas são causadas por expansão de nucleotídeos. As doenças mitocondriais, né, que podem ser suspeitadas por um simples iredograma, mostrando uma herança onde uma doença afeta várias pessoas da família, passa de geração em geração, afeta tanto homens quanto mulheres, mas os filhos dos homens, sejam homens ou mulheres, não vão ter a doença. E os filhos das mulheres, sejam homens ou mulheres, vão ter a doença. Então, isso lembra muito um padrão de herança mitocondrial, né? Nosso DNA mitocondrial é composto por mais ou menos 16.100 bases nitrogenadas, pequeno, né? Mas não está no núcleo e, em geral, não é analisado pelo sequenciamento do exoma e, quando mutado, ele é responsável por uma série de doenças, muitas delas bastante graves, entre elas essas que a gente está colocando aqui, e que seria novamente uma limitação da detecção pelo sequenciamento puro do exoma nuclear. E por último, ainda citaria, claro, né, as variantes que causam doenças, mas estão situadas nas regiões não codificantes. Porque se 85% das doenças monogênicas, 85% das variantes que causam doenças monogênicas estão nos exons, 15% não estão. E não é um número pequeno, né? E essas nem chegam a ser analisadas pelo sequenciamento do exoma, né? Trouxe aqui apenas 2 exemplos, existem incontáveis exemplos de doenças genéticas gênicas, monogênicas, que são causadas por variantes em regiões não codificantes, levando inclusive a síndromes genéticas, e que simplesmente não poderiam ser detectadas pelo sequenciamento do exoma, mas poderiam e foram detectadas pelo sequenciamento do genoma. Esse autor aqui, em 2013, mostrou, num primeiro momento, a taxa média de diagnóstico do sequenciamento do exoma, que estava em torno de 25%. É verdade que hoje, passados 7 anos desse trabalho, essa taxa já aumentou, né? Pelo aprimoramento e pela curva de crescimento do conhecimento, que é normal em todas as situações, né? E também é verdade que esses números de taxa de detecção, eles dependem de múltiplos fatores. Fica difícil de você comparar até a mesma metodologia em lugares diferentes, quanto mais um sequenciamento do exoma com o sequenciamento do genoma. É difícil comparar, porque você pode estar falando de populações diferentes geneticamente. Por exemplo, uma população com alta taxa de consanguinidade, onde doenças recessivas serão bastante frequentes, podem ter uma taxa de detecção. Aquelas com baixa taxa de consanguinidade podem ter outra taxa de detecção. Diferentes laboratórios com diferentes algoritmos e pipelines de chamada das variantes, interpretação das variantes, experiência mesmo, né? Vão acabar tendo resultados diferentes. Enfim, existem inúmeros fatores que podem mudar essas taxas, mas é importante colocar
este parâmetro aqui, porque as pessoas têm que ter a ideia de que nenhum exame de genética ainda atingiu o ponto de poder detectar todas as variantes patogênicas que levam alguém a ter uma doença. Aliás, estamos ainda longe disso, mesmo com o sequenciamento do genoma. Bom, e o sequenciamento do genoma, né? Então, ele cobre 100% dos exons e, ao contrário do exoma, como a gente mostrou, ele tem uma profundidade de leitura, do exoma, que tem uma profundidade de leitura irregular e imperfeições inerentes ao processo de captura dos exons. No sequenciamento do genoma não existe essa etapa de captura. Isso permite uma homogeneidade de captura e de leitura de todo o genoma muito maior. Isto faz com que, para variantes localizadas nos próprios exons, o sequenciamento do genoma tem uma capacidade maior de detectar do que o sequenciamento do exoma. Nos próprios exons, nós temos já vários exemplos práticos de pacientes que fizeram o sequenciamento do exoma, não foi possível detectar nenhuma variante patogênica, e o sequenciamento do genoma detectou variante patogênica no exon. Então, isso é importante ressaltar, né, que o sequenciamento de genoma não tem esse viés, e ele tem uma boa performance de detecção de variantes nos próprios exons, mesmo aqueles que têm alto conteúdo de G e C, regiões repetitivas, regiões com alta homologia a outras regiões do genoma, que é onde o exoma sofre mais. Não que ele vai captar todas as variantes, ele também tem as suas limitações, mas ele é superior ao sequenciamento do exoma, inclusive na análise dos exons. Mas, além da análise dos exons, o sequenciamento do exoma do genoma vai te oferecer uma informação muito mais ampla do que a análise dos exons, porque ele vai permitir a detecção das variantes em regiões promotoras, enhancers, variantes intragênicas no interior dos introns, que o sequenciamento do exoma nem sequer se propõe a fazer isso. O sequenciamento do genoma também vai facilitar o diagnóstico de variações patogênicas de número de cópias, CNVs, as famosas microdeleções e microduplicações, e o sequenciamento do genoma é capaz de fazer isso com eficiência comparável ou até melhor do que o CGH-RAI. E isso é muito importante, porque você vai ter que começar a pensar cada vez mais no teu dia a dia se faz sentido você pedir um CGH-RAI para um paciente. Se esse CGH-RAI vier normal, você vai ter que evoluir para as outras metodologias. Será que já não faria sentido você pedir uma metodologia que detecta as variantes patogênicas do número de cópias e detecta mais uma série de outras variantes? Essa é a pergunta que vai começar a habitar o nosso dia a dia a partir do ano que vem com maior ênfase, né? Quando o sequenciamento de genoma realmente começa a atingir a prática médica de maneira mais ampla no mundo todo, né? O sequenciamento de genoma permite, por exemplo, investigar pontos de quebra de translocações. Então, na prática médica, de vez em quando acontece da gente ir seguindo o caminho tradicional, se é que eu posso chamar isso de investigação, que é para um paciente, por exemplo, com múltiplas anomalias congênitas, a gente pede um cariótipo e aparece uma translocação. E aí a gente, entre aspas, se anima no sentido de que a gente acha que está próximo de conseguir desvendar a etiologia daquelas múltiplas anomalias. Mas a gente precisa refinar melhor, né, os pontos de quebra dessas translocações para entender se realmente houve uma microdeleção, uma microduplicação que possa explicar o quadro clínico daquele paciente. O nosso caminho habitual nessa situação é solicitar o exame de CGH-RAI, que muitas vezes vai, então, trazer essa informação com precisão. De vez em quando, dependendo, obviamente, do paciente, o CGH pode vir normal. E aí você fica numa situação, assim, até delicada, né?
porque há evidências de que o teu paciente tem um quadro clínico por causa daquela translocação, mas o CGH deu normal. Uma possibilidade é de que o CGH não tenha conseguido identificar os pontos de quebra onde aconteceu exatamente alguma ruptura, por exemplo, da sequência de algum gene. E o sequenciamento de genoma consegue te dar essa informação, principalmente porque ele vai analisar introns e exons. O sequenciamento de genoma detecta variações no DNA mitocondrial também, e ele pode ser usado, e será cada vez mais usado daqui para frente, para os exames de score poligênicos e testes farmacogenéticos, e também para a detecção de portadores assintomáticos para aconselhamento genético de casais que estão procurando ter filhos. Reparem que ele consegue, então, ser um exame que atinge várias das indicações de investigação do material genético na prática. E aqui, esta linhazinha que eu escrevi aqui, tempo, custo, benefício de fazer o exoma antes, é a pergunta que não quero calar. E que nos próximos anos essa pergunta vai ser feita cada vez mais, na minha opinião, à medida que, naturalmente, o custo e, portanto, o preço do sequenciamento do genoma for caindo, essa pergunta vai ficar mais fácil de responder, né? Aqui a situação prática do dia a dia é aquele paciente que você começa a investigar, então você pede um cariótipo, depois você pede um CGH, e daí você pede o exoma, e deu tudo normal. E aí os pais perguntam, e agora, doutor? Não tem mais como a gente investigar se há uma causa genética para os problemas de saúde do meu filho? E aí você fala, não, existe o sequenciamento do genoma, que detecta tudo que a gente já estudou, e mais isto e aquilo. E aí, na prática, muitas vezes os pais perguntam, mas por que você não me explicou desde o primeiro momento que existe um exame chamado sequenciamento do genoma? Porque não é um exame barato, e nós tivemos que fazer todo o investimento nesses exames anteriores, e além do mais, além do investimento financeiro, perdemos tempo fazendo todos os exames. A gente poderia ter feito de cara um único exame que trouxesse toda essa informação e mais uma série de outras informações. Essa pergunta, tenho certeza, vai habitar os consultórios de médicos que atendem pacientes com doenças raras nos próximos anos. Claro que o sequenciamento de genoma também tem limitações, né? Uma das principais é justamente a dificuldade de interpretação das milhões de variantes que são encontradas, né? Em torno de 3,5 milhões de variantes. Lembrando ainda que muitas dessas estão justamente nas regiões não codificantes do genoma, que nós temos menos conhecimento hoje em dia do que as regiões codificantes do genoma. Porque desde que o projeto Genoma Humano ficou pronto, a ênfase foi colocada na investigação e na repercussão de variantes nos exons. Agora, nos últimos anos, justamente com a capacidade das técnicas de sequenciamento de nova geração e com a redução de custos dessas análises, é que tem sido colocado, tanto do ponto de vista acadêmico como clínico, grande esforço na investigação dos 99% que não codificam. E nós estamos aprendendo e aprendendo muito. É como se fosse um segundo projeto Genoma para as variantes em regiões não codificantes. Mas isso está acontecendo neste momento, né? Então, nós ainda temos bastante dificuldade de interpretar as variantes, em especial aquelas em regiões não codificantes, né? Também, quando você vai estudar o genoma inteiro, obviamente, é maior a chance de ter achados incidentais, mas isso nós já estamos aprendendo a lidar com o próprio exoma, sempre com termos de consentimento para os pacientes e seus responsáveis, nos orientando se querem ter esse tipo de informação ou não com o resultado do exame, né? E, claro, o preço mais elevado, o sequenciamento do genoma custa mais ou menos o triplo do sequenciamento do exoma, né? Essa diferença ela tende a diminuir dramaticamente nos próximos anos,
fazendo com que as escolhas tendam para o sequenciamento de genoma, sem dúvida nenhuma. Isto vai acontecer, é só uma questão de tempo, né? Vejam aqui, esse é um trabalho realizado pelo Centogene, mostrando a taxa de detecção das diferentes variantes pelo sequenciamento do genoma. Então, pequenas, né, deleções e inserções menores do que 50 bases nitrogenadas, é enorme a capacidade do genoma detectar. Deleções já um pouco maiores, até 1000 kbs, este é o ponto aqui em que todas as técnicas ainda sofrem, né? Até 1000 kbs. Depois, as variabilidades no número de cópias do tipo microdeleção e microduplicação, o genoma já tem hoje uma capacidade igual, talvez até maior, do que o próprio CGH. As inserções seguem esse mesmo modelo e as duplicações também. Aqui nós podemos ver, então, que a capacidade de detectar diferentes variantes do genoma é muito grande. Não é 100%, como já falamos, mas ela é muito grande. Aqui um quadro geral, fazendo uma comparação, né? A cobertura do sequenciamento do exoma é, em geral, maior do que a cobertura do genoma. E aí alguém pode perguntar, ué, mas se você vai ler 100 vezes, né, a sequência dos exons e vai ler 35 vezes as sequências, vamos comparar aqui só dos exons, né? Então, como que você disse que o sequenciamento do genoma poderá trazer informações mais precisas do que o do exoma em relação aos exons? É porque essa cobertura de 35 vezes é uma cobertura uniforme, onde praticamente todos os exons serão cobertos com um número grande de vezes. Enquanto aqui você pode ter 100 vezes, mas deixar grandes buracos dentro dos exons, com exons que não serão cobertos e outros que serão cobertos inúmeras vezes. Então, aqui, a uniformidade é que permite que esse tipo de leitura tenha uma eficácia muito maior, né? O sequenciamento do genoma permite análise intergênica e intrônica, né? A preparação é muito mais fácil do que do exoma, que gera aqueles artefatos. A detecção de variantes estruturais, como, por exemplo, microdeleções, microduplicações ou translocações, é bem melhor com o genoma do que o exoma. E a detecção de expansão de repetições, neste exato momento em que falamos, ainda não é uma realidade em nenhum exame, a não ser exames de painéis específicos para detectar a expansão de repetições. Porém, neste exato momento, há uma grande movimentação na área para incorporar metodologias e tecnologias que, em muito breve, eu diria que no ano de 2021, vão permitir, dentro do exame de sequenciamento do genoma, detectar aquele tipo de variabilidade caracterizada por expansão de repetições que não é possível detectar pelo exoma. Então, vejo que o genoma ele vai se aprimorando, mesmo nas suas limitações, né? Talvez o ponto em que eles têm a maior limitação, falando de limitação, é justamente na capacidade de detectar mosaicismo. O genoma não é um bom exame para detectar mosaicismo, o exoma é inclusive melhor do que o genoma para isso, tá? Os tempos, né, para ficar pronto esse tipo de exame estão cada vez mais diminuindo do genoma, né? E o problema é o processamento, né, da bioinformática e principalmente como acomodar esses dados gigantescos do genoma por muito tempo. Uma pessoa, duas pessoas, tudo bem, mas isso se é um laboratório que tem um volume de 50 mil pessoas para acomodar esses dados. São dados absurdamente gigantes e este é um desafio para a área. Como acomodar de maneira segura, eficiente e ética as informações do genoma para que um paciente possa, por exemplo, ter uma reavaliação do seu genoma dentro de 1 ou 2 anos com qualidade e segurança. É um grande desafio dessa área, tamanha é a quantidade de informações que vem
dentro do nosso genoma. Esse é um trabalho bem recente agora, mostrando uma das novas tecnologias, dos novos algoritmos que pretendem ser utilizados extraindo dados do sequenciamento do genoma para obter informações sobre repetições em tandem, como, por exemplo, as amplificações de tri, tetra e pentanucleotídeos. É neste caminho aqui que, em breve, será possível, no próprio exame de sequenciamento de genoma, detectar também expansões de trinucleotídeos. Bom, diante de tudo isso, quando que um médico deve pensar em solicitar o sequenciamento do genoma, olhando do ponto de vista clínico? Por um minuto agora, vamos esquecer as vantagens e as limitações, mas do ponto de vista clínico, quando pensar em solicitar um sequenciamento de genoma? Quando os sintomas do teu paciente são muito amplos, são complexos, são inespecíficos e não apontam para uma doença específica ou um fenótipo claro. Evidente, porque se apontarem para uma doença específica, você pode confirmar essa hipótese com um teste de gene único ou com um painel de genes, né? Mas quando não apontam para uma doença específica, então você pode fazer uso do sequenciamento de genoma. Quando existem situações que têm heterogeneidade clínica ou genética, por exemplo, causas genéticas de deficiência intelectual, atraso do desenvolvimento motor, epilepsia, distrofias musculares, que é um grupo enorme, ataxias, neuropatias, cardiomiopatias, displasias esqueléticas, imunodeficiência, deficiência auditiva, visual, são todas condições clínicas com alta heterogeneidade. E aí, o sequenciamento de genoma se aplica bem. Ou pacientes que têm uma apresentação bastante atípica de um quadro clínico que você conhece, mas naquele paciente é diferente. Por exemplo, um paciente que tem uma doença renal policística, mas apresenta também um aneurisma intracraniano. Você deve pensar que pode ter algo mais dentro da variabilidade genética do que simplesmente uma mutação do gene PKD1. Pacientes com aplicações combinadas. Isso aqui ainda é um grande desafio para o médico, porque nós nunca fomos treinados para isso. A gente já lida com doença rara, então quando a gente acha que o paciente tem uma dessas doenças, a gente tenta explicar toda a sintomatologia dentro daquela doença. Assim foi todo o nosso treinamento. Bom, mas hoje nós sabemos que alguns pacientes vão ter o que nós chamamos de diagnóstico duplo. Por exemplo, um paciente tem surdez e ictiose e você não consegue encaixar surdez e ictiose dentro de uma única etiologia. Ou o paciente tem uma deficiência intelectual e imunodeficiência grave e você não consegue encaixar. Então, aqui é uma boa indicação para o sequenciamento do exoma. Outra indicação é justamente a suspeita de uma microdeleção ou microduplicação. Nos casos de paciente com atraso do desenvolvimento neurológico, múltiplas anomalias, dismorfismos, atraso no crescimento, que você vai detectar aquilo que o exame do CGH detecta dentro do próprio sequenciamento do genoma. A suspeita de uma doença mitocondrial, né? Por exemplo, para pacientes que têm miocardiopatia, hipotonia, né? Diminuição da força muscular e problemas visuais. Outra indicação do sequenciamento de genoma é quando o paciente já fez testes genéticos anteriores e, obviamente, não trouxe um diagnóstico conclusivo. Claro, se tivesse trazido, não estaria trazendo o sequenciamento de genoma. Mas essa situação que nós já comentamos aqui na nossa fala, do paciente fazer 1, 2, 3, 4 exames e ele não traz o diagnóstico, né? Então, por exemplo, um paciente que tem paraplegia espástica, né? Dominante, você fala, isso aqui, a medicina já conhece um conjunto limitado de genes que, quando um deles está mutado, leva para a paralisia espástica dominante. Então, eu posso pedir um painel. Vou pedir um painel, que não é tão caro, né? E com isso eu vou confirmar meu diagnóstico etiológico. Muitas vezes pede o painel e confirma o diagnóstico etiológico, e algumas vezes pede o painel e o painel dá normal, né? Então, aí você pode refletir para uma próxima investigação, que é o sequenciamento de genoma. Um outro exemplo, paciente com atraso no desenvolvimento neuromotor, com irmãos afetados de forma semelhante,
Então, fica meio que evidente que se trata de uma doença genética gênica hereditária, mas você faz os outros exames e dá normal, incluindo o exoma, né? E, claro, qualquer caso de uma suspeita de doença genética e o exoma negativo, normal, é indicação para o sequenciamento de genoma. Hoje, olhando com os pés no chão e com bom senso, talvez esta ainda seja hoje a maior indicação do sequenciamento de genoma. É um exoma normal, obviamente no indivíduo com forte suspeita de uma doença genética, né? Eu antevejo que em pouco tempo não será mais esta aqui a principal indicação e você vai provavelmente ultrapassar o exame do sequenciamento do exoma. Outra utilidade do sequenciamento de genoma é quando você precisa de um diagnóstico rápido, né? E que você não tem tempo para ficar pedindo primeiro um cariótipo, depois um CGH, depois o sequenciamento do exoma. O cariótipo demora em torno de 30 dias, o CGH pode demorar 60 dias, o exoma pode demorar mais 60 dias, quando você vê, pode ter passado meio ano. Claro que você passou meio ano para você ter um diagnóstico, talvez você tenha atingido o seu objetivo. O problema acontece quando você passou meio ano e não tem o diagnóstico. Então, quando a situação clínica exige uma resposta rápida, há uma indicação para o sequenciamento de genoma, porque, claro, ele condensa todas essas outras aplicações juntos, né? Pacientes que estão gravemente doentes e que não podem ficar esperando todo o tempo de investigação dos exames genéticos, que cá entre nós são todos exames demorados, né? Compare com exames típicos de análises clínicas, onde você vai no laboratório de manhã e de tarde o exame está pronto. As investigações genéticas são muito diferentes disso, pela complexidade, claro, das investigações genéticas, mas o fato é que elas são demoradas. E aqui é uma oportunidade de você chegar no diagnóstico, ou não, né? Mas pelo menos de forma bem mais rápida. Como, por exemplo, recém-nascidos, né? Crianças pequenas em que um diagnóstico rápido é crucial para o prognóstico, ou até para iniciar um tratamento, e às vezes até tratamento específico dependente de mutação. UTIs neonatais e pediátricas podem requisitar o sequenciamento do genoma. Este é o maior trabalho com uma maior coorte já analisada de pacientes onde foi feito o sequenciamento de genoma. Já existem trabalhos de sequenciamento de genoma há pelo menos 10 anos. Só que este aqui é o trabalho mais completo que existe. Ele foi publicado recentemente, agora, né, em agosto de 2020, justamente pela equipe do Centro GIM, que tem um volume enorme desse tipo de exames e já tem uma história de conhecimento dessas técnicas muito grande, o que permitiu a eles fazerem um estudo de mais de 1.000 casos de pacientes onde foi feito o sequenciamento de genoma. Quais foram os principais achados desse estudo? Eles analisaram 1.007 casos em um período de 2 anos, fizeram o sequenciamento de genoma em todos. Detectaram variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas em 21% dos casos. E variantes de significado desconhecido, porém relacionadas ao fenótipo do paciente, ou seja, que tem uma chance, vamos usar a palavra razoável, de ser a própria variante que está levando à causa da doença, em 24,3% dos casos. Então, se você juntar aí, dá cerca de 45% dos casos de taxa de detecção do sequenciamento de genoma. Veja que interessante, eles também fizeram uma análise dos pacientes que já tinham feito exoma. Então, dos 1.007 casos, 358 pacientes já tinham feito exoma e, claro, tinha dado negativo, senão não estariam fazendo o genoma. Pois bem, desses 358 pacientes que tinha dado negativo, em cerca de 14%, eles detectaram variantes patogênicas e provavelmente patogênicas com exoma, e mais uns 15% detectaram RUS. Então, aqui você soma, dá mais ou menos 30%. Então, esse é um número importante, apesar de que não é um número absoluto. Outros trabalhos, como já expliquei, podem
mostrar números um pouco diferentes, mas aqui você tem uma ideia, né? Qual é a chance de um sequenciamento de genoma trazer um diagnóstico etiológico para o teu paciente se ele já fez o exoma e o exoma de anormal? Beira os 30%. Então, é um número bem importante, né? Detectaram microdeleções e microduplicações, inserções, inclusive uma translocação, né, em 31 casos, mostrando a capacidade do sequenciamento de genoma de detectar alterações que o exoma não detecta e que são típicas do exame do CGH. Daí aquele questionamento, né, de, no futuro, substituir o CGH pelo sequenciamento do genoma. Inclusive, várias alterações foram detectadas dando diagnóstico de síndromes de microdeleção e microduplicação. Também detectaram alterações do DNA mitocondrial. E aqui também eu vejo que é importante. Detectaram 79 variantes e regiões não codificantes, sendo que 41 delas foram classificadas como patogênica e provavelmente patogênica. Claro que praticamente todas elas, para não dizer, né, 100% dessa aqui, não seriam pegas com nenhum outro exame laboratorial da área de genética. E naqueles pacientes que não tinham feito nenhum exame anterior e fizeram direto o sequenciamento de genoma, o diagnóstico veio à tona em cerca de 1/4 dos casos. Então, são números impactantes, da maior coorte analisada até agora, mostram uma eficácia muito grande desse tipo de exame na investigação de doenças raras e também mostram que ainda há muito a ser melhorado, tanto nessa técnica quanto em técnicas que podem complementar ainda o sequenciamento do genoma, como o sequenciamento do RNA, né, como o uso de biomarcadores e uma série de outros testes de metilação que ainda tem a contribuir para aumentar essas taxas de diagnóstico. Estamos chegando aqui ao nosso final, né? E essa fala e esses exames todos que nós falamos são importantes para quem acredita na importância do diagnóstico etiológico. Se você, na tua prática, não acha importante ter um diagnóstico etiológico, então nada desse esforço vale a pena. Mas, com 30 anos de profissão, atuando todos os dias nessa área, eu não tenho dúvida nenhuma que chegar a um diagnóstico etiológico é extremamente importante por uma série de fatores. Uma lista grande de fatores para os quais chegar a um diagnóstico etiológico é importante. E agora, recentemente, estão sendo publicados os trabalhos mostrando, né, que desses diagnósticos, uma parcela importante desse estudo mostrou, por exemplo, que cerca de 1/5 dos diagnósticos levou à recomendação para tratamento na terapia do paciente. 37% levou à mudança no diagnóstico e 36% alterou a informação a ser dada pelo aconselhamento genético. Então, vejam a importância de você fazer o diagnóstico etiológico. Não dá mais para aceitar, em pleno século XXI, que profissionais não queiram ir atrás de um diagnóstico etiológico. Essa é uma medicina que já passou no momento em que era muito difícil fazer o diagnóstico etiológico. Hoje, apesar ainda de todas as dificuldades que eu apresentei para vocês, o diagnóstico de uma doença rara se torna cada vez mais possível. E é uma obrigação do profissional médico tentar fazer o diagnóstico do seu paciente, porque isso pode propiciar uma série de benefícios para ele e para os seus familiares. Sem falar no aconselhamento genético dos outros membros da família, visto que as doenças gênicas, na grande maioria das vezes, são doenças hereditárias. Com isto, eu finalizo a minha fala e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Salmo. Brilhante apresentação, acho que bastante elucidativa para todos nós. Existe somente uma pergunta no nosso
no nosso botãozinho ali, que todos podem fazer, inclusive perguntas no QIA, que está bem no meio da tela de vocês, na parte de baixo. Tá? Eu vou abrir somente para uma pergunta e todas as outras perguntas, devido ao avançado do tempo, depois nós vamos remeter ao Dr. Salmo para que ele possa, então, respondê-las com tempo para todos vocês. A primeira pergunta que nós temos ali, no caso, seria sequenciamento do genoma por Sanger, correto? Acredito que seja uma dúvida deixa eu só identificar, do Leonardo Marano. O sequenciamento do genoma, né, como ele tem como objetivo, justamente, né, como o nome diz, sequenciar o genoma inteiro, ele não precisa e nem pode, né, nem precisa e nem pode selecionar no começo do processo certas áreas a serem analisadas, né, que é esse processo de captura dos exons que o sequenciamento do exoma, por intenção, faz. Então, é feito um sequenciamento direto mesmo de todo o genoma, do início ao fim, o que torna justamente muito mais uniforme as análises, como se fosse um sequenciamento por sangue, só que, é claro, automatizado. Então, ele permite uma análise muito mais uniforme, mesmo que não seja possível, pela técnica, analisar 100 vezes o genoma. A necessidade de você analisar tantas vezes o exoma é justamente por causa desta limitação que ele tem de alguns exons e de algumas regiões ricas em GCs e repetitivas, que ele tem enorme dificuldade. Então, você tenta fazer o sequenciamento para que um desses sequenciamentos possa trazer informação para você. Mesmo assim, às vezes, cerca de 5 a 10% dos exons não chegam a ser analisados no sequenciamento do exoma, e muitos chegam a ser analisados com uma cobertura pequena. Alguns chegam a ser analisados com uma cobertura muito maior do que necessária. Ou seja, há uma assimetria na capacidade de análise do exoma, que você não tem essa assimetria no genoma, e por isso que ele consegue analisar os próprios exons com taxas de detecção maiores do que o próprio exoma. Muito obrigado, Dr. Salmo. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Caso apareçam, cada vez mais está aparecendo aqui para mim algumas perguntas, depois eu vou encaminhar para o Dr. Salmo fazer a resposta devidamente para cada um de vocês. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença e o Dr. Salmo pela disponibilidade. Eu gostaria de pedir a todos, até para que nós façamos cada vez mais webinars, nós vamos soltar agora na tela de vocês um pequeno questionário. Se possível, vocês podem responder para nós, né, para que cada vez a gente se torne mais eficiente na divulgação dos nossos webinars. E muito obrigado a todos e muito obrigado, Dr. Salmo. Obrigado pela oportunidade, espero que tenham gostado. Uma boa tarde a todos e nos vemos em breve em um próximo webinar.